Olá, pessoal. Professor Jackson Andrade aqui. E hoje eu quero apresentar as minhas 20 apostas temáticas para a redação do Enem 2021. Elas também estarão disponíveis nas minhas demais redes sociais. Os links estão aí na tela para vocês. Os temas também estão aqui. Quem preferir dar um print ou, de repente, entrar nas redes sociais, sinta-se à vontade para acompanhar de forma apenas estática com a leitura. Mas vale a pena continuar aqui no vídeo, porque eu vou apresentar a lógica que me fez chegar até esses temas. Aliás, acertar o tema não significa nada se, de repente, você que está agora assistindo não aproveitar este momento ou estas sugestões para praticar a escrita, que é fundamental nesta reta final. Vamos lá, começo com a necessidade do descarte consciente do lixo. Por quê? Porque houve uma nova regulamentação por um decreto federal em 2020 de uma destinação que já estava prevista em 2010. Então, é um assunto que está muito recente, está sendo muito falado. Aqui embaixo segue algumas matérias, tá? Títulos de matérias, lixão zero, por exemplo, no site do governo, lá, recurso federal melhorarão a coleta, ainda aqui a Agência Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, diz que o governo assina um acordo que pode fechar os lixões e despoluir rios. Nós temos a Folha de São Paulo em setembro desse ano, trouxe a questão da térmica a lixo em Barueri, então isso vai ser uma grande vantagem. Se o Enem já estiver pronto, ou se de repente ele já estivesse pronto quando foi publicada essa matéria, aqui você tem um ganho em conhecimento de mundo e atualidade incrível. Vale a pena pesquisar mais. Depois nós temos um site, né? Eu peguei o título aqui de uma matéria para entender essa legislação, no site da Advise, que é um blog, foi publicado em junho deste ano. E marquei uma caixa de vermelho, que é o Brasil é o quinto maior produtor de lixo eletrônico do mundo, tá? No site da Agência Brasil. Isso é muito preocupante. E percebam, outubro, este mês, muito recente esta matéria. Se for o tema do Enem, vale a pena se aprofundar desde já, porque isso nos leva a uma outra questão. Já que o Brasil tem uma alta produção de lixo eletrônico, ele também está à frente, conforme nos mostra aqui, ó, uma matéria de agosto deste ano, no site do governo, que diz que a energia renovável chega a quase 50% da matriz energética brasileira. Isso tudo indica que o Brasil lidera a geração de energia limpa entre os países dos BRICS. Então, percebam que trabalhar a questão do desafio da energia renovável é de extrema importância, é um assunto muito atual. Em julho, no site way2.com.br, lá, o desafio da geração de energia renovável, isso já vinha sendo discutido. Em julho desse ano, na unijorge.edu, nós temos lá energias renováveis, um novo desafio para a sustentabilidade. Então, isso abre para a gente uma outra temática, que são, aliás, os desafios para a sustentabilidade. Então, a questão do meio ambiente e sustentabilidade, desafios e soluções. Eu trouxe só aqui essa matéria de janeiro de 2021, do Portal da Indústria, SESI, SENAI, CNI. É uma matéria muito rica em informações, porque o olhar da indústria, da Confederação Nacional das Indústrias, é muito focado nessas questões que envolvem o meio ambiente. E trouxe um link para vocês, o significado de sustentabilidade. E é muito importante, porque às vezes a gente acha que a sustentabilidade só envolve o meio ambiente, mas não. Existem também as outras sustentabilidades, seja da área pessoal, da área profissional, empreendedora e por aí vai. Então, vale a pena a gente saber quais são os tipos de sustentabilidade e de campos de atuação que existem. Depois, Indústria 4.0, impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho. Pessoal, esse termo Indústria 4.0, ou Quarta Revolução Industrial, está fazendo 10 anos em 2021, que foi uma estratégia alemã na Feira de Hannover, uma estratégia
que trouxe junto com ela essa questão da indústria 4.0, esse título, e a inteligência artificial, a robótica, impressão 3D, Fab Lab, internet das coisas. Então, é um assunto, ou melhor, é um tema extremamente importante. Será que esse crescimento tecnológico, a inteligência artificial, como vem sendo desenvolvida, será que elas roubarão os trabalhos, os empregos? Quais profissões serão beneficiadas? Quais sairão perdendo? Então, vale muito a pena. Segue aí alguns títulos de matéria para vocês, muito atuais, tá? E de extrema importância. A última aqui que eu coloquei é de outubro de 2021. Sob pressão, 30% dos empreendedores buscam apoio psicológico na pandemia. Por quê? Porque o impacto da pandemia em si, em relação à perda que as empresas tiveram, foi muito grande. Aqui a gente quase entra numa temática diferente, mas a gente tem que saber trabalhar também a questão da indústria 4.0 nessa questão. Uma pesquisa que vale a pena para a gente encaixar, porque ele faz parte desse contexto, desse impacto que nós... Olha lá, máquinas terão metade dos empregos até 2025, na Invest News, em dezembro de 2020. Olha só, estávamos praticamente no auge da pandemia, na virada do ano, e ele já trazia, o Fórum Econômico Mundial já trazia essa questão lá. A automação deve acabar com 85 milhões de empregos. Seguindo aqui, desafios para uma sociedade mais empática e resiliente. Então, resiliência, né, a chave para enfrentar o mundo pós-moderno, né, o mundo pós-coronavírus. Isso está no site da Iberdrola, de julho de 2020. Muito interessante esse artigo. Depois nós temos ali a Sociedade Brasileira de Pediatria, analisa como resiliência impacta no comportamento das crianças. Então, o tema do ano passado nos sugere ainda continuarmos transitando sobre esses temas que envolvem a questão da saúde mental. Tá? O Brasil vai mal em ranking de empatia. Em 2011, se eu não me engano, a USP trouxe a questão do altruísmo numa das suas propostas de redação, que foi muito importante também. E por que a empatia é importante? Diocese de São João del Rei, no site deles, em janeiro de 2021, trouxe uma matéria muito bacana, vale a pena conferir. E depois nós temos um dos assuntos, ou melhor, um dos temas, a diferença de assunto e tema aqui, quando é um tema, há um problema, há uma problematização. A questão do preconceito racial, que a gente vem vendo que praticamente o mundo inteiro ainda passa por esse problema. E aqui no Brasil não seria diferente. Então, nós temos aqui a agência Câmara de Notícias, que é da Câmara dos Deputados, traz debatedores apontam desafios no combate ao racismo e cobram políticas públicas voltadas para a população negra. Comissão dos Direitos Humanos avalia o cumprimento de recomendações da ONU ao Brasil. E nós temos aqui, no site CLP, 6 atitudes para combater o racismo institucional no setor público, que é o Centro de Liderança Pública. E o Senado não ficou atrás. Lá em julho deste ano, então o Enem ainda não estava pronto, provavelmente, o Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial, senadores cobram fim do racismo e avanços na legislação. Então, isso me lembra aquele Enem que trouxe a questão das religiões. Então, provavelmente, tá, racismo pode ser o tema que virá este ano. Muitos acontecimentos estão nos mostrando e é um tema que a sociedade precisa se posicionar, precisa buscar soluções. O Enem também tem este potencial, este papel de ajudar o jovem que está participando a repensar o Brasil em muitas questões. Depois, um tema de extrema importância que também está sendo muito discutido é o aumento da violência doméstica. Eu coloquei aqui o link para vocês, coloquei os títulos de, uma a cada 4 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil.
Mas nós temos ali, Câmara aprova medidas de proteção para crianças vítimas de violência doméstica. Futura lei, Henri Borel, um menino de 4 anos que morreu em decorrência de maus tratos em casa. Então, é da agência Câmara de Notícias, de julho deste ano, tá? É importante tema. E aqui eu trago 2 títulos muito interessantes, um de julho de 2020 e o outro de julho de 2021, ou seja, um ano de diferença e já vem sendo discutida a questão da violência doméstica contra o homem, olha lá, um crime menosprezado. E depois o silêncio da sociedade na violência contra os homens. Então, quando a gente trabalha a questão do aumento da violência doméstica, não é só a violência entre marido e mulher, ou violência contra as mulheres, até porque essa temática já foi discutida num dos Enems, não tão distantes assim, e pode vir agora aumentando esse campo de alcance, né, que é a violência contra o homem, contra o irmão, e por aí vai. Depois, prevenção da gravidez na adolescência. Pessoal, desde quando entrou o governo atual, eu tenho observado que há uma investida na prevenção. Tanto é que uma das primeiras atitudes do governo, assim que assumiu, foi criar a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, instituída pelo governo federal, 3 de janeiro de 2019. Mal entrou, já foi criada essa semana, tá? E está no artigo 8 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso veio sendo discutido em 2009 muito intensamente. Depois, em 2020, não ficou sem discussão também. E volta em 2021 com força total. Olha lá, acompanhem comigo aí as reflexões sobre a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência. Isso foi de janeiro, ó, tá? Um site da Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Depois ela fala adolescente, que é da Agência Brasília, de fevereiro. Lá. GDF e ONU promove debate com jovens sobre planejamento reprodutivo e por aí vai. Desigualdade social aumenta risco de gravidez, também em fevereiro. Faculdade de Medicina da UFMG. E gravidez na adolescência. A cada 30 minutos, uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe no Brasil, de maio. Site da Câmara, tá? Dos Deputados, câmara.leg.br. Então, pessoal, gravidez na adolescência, se não for este ano, o ano que vem continua sendo a minha aposta. Mais cedo ou mais tarde, vai cair no Enem esse tema. Impacto da pandemia na saúde mental das crianças. Aqui eu vou passar um pouco rápido, vale a pena vocês darem uma pausa, um print na tela e observarem esses títulos que eu trouxe para vocês. É uma questão muito urgente, seguida do risco da exposição infantil nas redes sociais. O sharing, que é o risco da exposição de crianças na internet, janeiro desse ano, o jornalismo júnior da Escola de Comunicações da USP trouxe essa matéria muito boa. Depois nós temos em setembro de 2021, tá? Eu trouxe aqui só as mais recentes para vocês. Quais são os perigos dessa exposição? E às vezes não é só o adolescente se expondo, enviando nudes, sensualizando, às vezes são os pais também com essa prática de expor filhos e obterem algum tipo de lucro com essa exposição. Então, esse é o risco, é muito grande e nos leva a uma outra temática, que é o combate à pedofilia. Muito discutido em 2020, tanto é que eu trago aqui uma ação do governo em julho do ano passado, que é o governo reforça o combate a crimes contra crianças e adolescentes na internet. Um projeto em janeiro no site da agência Câmara de Notícias, lá, projeto define crime de pedofilia no Código Penal, em janeiro deste ano. Pedofilia poderá ser incluída no rol de crimes hediondos de abril deste ano também. E eu trouxe uma bem recente, que é Caetano Veloso perde a ação contra Feliciano por causa de acusação de pedofilia. Esse caso se deu por conta de quando o Caetano Veloso começou sua relação com a Paula Levigno, sua esposa,
ela tinha 13 anos e ele tinha 40 anos de idade. Aqui entra uma questão muito interessante, tá? Até pouco tempo no Brasil, a pedofilia não era um crime, então é muito comum a gente encontrar senhoras que se casaram aos 13 anos. É muito comum mesmo, pelo menos aqui na cidade de onde eu falo, Resende, Rio de Janeiro, eu conheço várias senhoras que se casaram, elas tinham 13 anos, os maridos tinham 25, 30 e por aí vai. Isso nos mostra que o principal desafio de se combater a pedofilia é combater a cultura da pedofilia. Tá? Nós tivemos até, na década de 80, menina de 17 anos de idade que posou na Playboy. Na época, não houve nenhum assim, constrangimento social, nenhuma crítica pesada, porque ainda não era considerado um crime a questão que envolvia a pedofilia. Então, para quem vai se dedicar a esse tema, vale a pena buscar soluções voltadas para o combate de uma cultura que ainda persiste, mesmo crime, mesmo se configurando como um crime. E agora eu trago a obesidade infantil e sedentarismo. Eu acho que vocês podem perceber aqui nessa tela, nos títulos que eu trouxe, é de junho, julho, outro de junho e um de agosto. Então, as campanhas, tá, voltadas para a questão da obesidade infantil estão muito também grandes, muito intensas. É site do governo, Viva Bem UOL, depois Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e outro site do governo, campanha alerta sobre a obesidade infantil. Então, esses temas que o governo federal investe mais em discutir, eles são muito propícios para virem em exames, tá? No caso do Enem aqui que nós estamos discutindo. Uma questão muito séria, que é o endividamento social e consumismo. O Brasil bateu um recorde, olha só, endividamento das famílias bate recorde, e era um novo recorde em agosto de 2020, e agora, em agosto de 2021, um ano depois, de novo ele bate o recorde. Ou seja, é uma questão que a gente tem que ficar atento. Então, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que é a CNC, ela trouxe essas duas matérias, nessas duas, que eu posso dizer assim, estatísticas, mostrando que o endividamento continua numa crescente, batendo recorde. É uma questão muito séria. Mesmo que não seja tema do Enem, é uma questão que vale a pena ser debatida. Se você que está assistindo agora, você é professor, leve esse tema para a sala de aula, porque ele também faz parte da educação financeira e isso ajuda os nossos alunos. E como estamos aí no modismo da série Round 6, né? Que vai trazer essa temática também do endividamento. Caso venha esse tema, não nos faltará conhecimento de mundo. Depois, cyberbullying, intolerância e haters, os riscos do ódio na internet. Tema fantástico. Tema que pode vir mesmo, tá? Nós temos aqui, essa vale a pena vocês darem um print na tela, uma pausa, e eu trago aqui notícias de outubro de 2020, fevereiro de 2020, outubro de 2021 e agosto de 2021. O de agosto, por exemplo, a criminalização do bullying nas escolas e o caso triste de Lucas, filho da cantora Valquíria Santos. Então, bullying, cyberbullying, intolerância, hater, não tem jeito, pessoal. Esse tema, uma hora, ele vai aparecer, ele virá. Não sei em qual Enem, mas vale a pena a gente nunca deixar de estudá-lo. E depois nós temos o crime de stalking, que está crescendo demais. Olha lá. Abril, stalking, crime de perseguição ameaçadora, da Conjur, que tem uma lei que foi criada em abril de 2021, publicada, né, em abril. Homem é preso após praticar crime de stalking lá, contra a namorada. Olha, pessoal, ele praticou crime de stalking contra a namorada, não é contra a ex-namorada, não, tá? Então, por isso que é extremamente importante esse tema. Em setembro também, ó, stalking é crime que pode levar à prisão. Veja como identificar o perseguidor. Esse Folha PE, muito bacana, tá? Porque a gente também precisa saber identificar o que é, tá? Como que isso decorre. Uso exagerado do celular. Então, março foi lá, na pandemia, celular longe das mãos virou motivo de desespero.
O uso excessivo de telas aumenta o risco de compulsão alimentar em crianças. Exagerar no uso do celular durante o trabalho pode dar demissão por justa causa. Então, trouxe aqui várias situações. A da criança, a do trabalho e a da vida pessoal. O vício no celular, ou o uso exagerado, eu ainda não sei por que esse tema não veio para o Enem, principalmente nessa época agora de pandemia, que infelizmente foi o recurso da maioria dos jovens para estudar em casa. Enfim. Depois, vícios em jogos eletrônicos. Pessoal, eu acho que se eu quisesse criar os tops, top 10, igual eu fiz outros anos, esse seria o top 1. O vício em jogo eletrônico chegou a um ponto que tem se tornado um problema muito grande, tá? Então, vício em games será considerado transtorno de saúde mental a partir de 2022. Então, olha a gravidade. Já em janeiro era discutido isso e nós estamos na porta de 2022 aí, e o vício ele se torna, então, a partir de então, um comportamento obsessivo, um transtorno de saúde mental. Em abril de 2021, um adolescente bota fogo em casa após ser proibido de jogar Free Fire. Nós tivemos recentemente aí uma matéria de um jovem que ficou 2 meses internado por causa do Fortnite, uma menina que teve o seu personagem virtual, menina de 7 anos, teve o personagem virtual estuprado no Roblox, e enfim. Então, a questão do jogo e como mudar esse processo de vício, não vou dizer que no passado, gente, década de 80 um pouco mais para cima ali, 90, que os jogos de computador começaram, eles também viciavam, só que os mecanismos hoje da inteligência artificial que leva a nossa mente a ficar mais vidrado no jogo é muito maior. Então, também tem a questão dessa interação, que a partir do momento em que há o vício pode ocorrer outros problemas temáticos que a gente já conhece, como pedofilia, por exemplo, e por aí vai. Seguindo aqui, aumento das crises de ansiedade, eu trouxe esse porque a gente já vinha prevendo isso, em agosto aumentou, a depressão, ansiedade e estresse aumentaram em agosto, depois a ansiedade do Brasil tem maior índice em dezembro de 2020, e pandemia pode ter criado um novo transtorno de ansiedade, a coronafobia, maio de 2021, publicado pelo Jornal da USP. Então, aumento das crises de ansiedade é para ser debatido em sala, independentemente de Enem. Risco das dependências de drogas aumentou com a pandemia. Então, os títulos que eu trouxe para vocês aí, da Câmara LEG, que é a Câmara de Deputados, projeto cria política nacional de recuperação de dependentes químicos em presídios, relatório mundial sobre as drogas, enfim. E aqui uma do governo, o governo reúne estratégias de especialistas para combate às drogas. É aquilo que eu falei para vocês. Quando há essas investidas do governo, ou de Câmara, deputados ou senadores, merece uma atenção um pouquinho maior. E, por fim, selfie e mau comportamento. Pessoal, Barack Obama e a premier dinamarquesa fazem selfie no funeral de Mandela. Então, assim, essa selfie, 2013, aí você fala, mas 2021. Não, olha a progressão. Nós tivemos em 2013 o Obama fazendo selfie, não foi com o cadáver do Mandela. Mas aqui, a mulher que fez selfie em velório de Eduardo Campos vira meme, aqui no Brasil já virou meme, 2014. Depois, 2019, selfies durante o velório de Gugu Liberato geram revoltas na internet. E em novembro de 2020, que já coloca uma temática de interesse do Enem, que o Enem, geralmente os temas vão transitar entre o que foi mais discutido no meio do ano até no meio do ano do Enem ou na metade superior do ano anterior, que é o funcionário de funerária é despedido por selfie com Maradona, tá? Então, isso foi publicado aí, o Fuxico, em novembro de 2020. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, do fundo do meu coração, isso foi feito com muito carinho para vocês, essas apostas temáticas, compartilhe com os amigos, principalmente com os que vão fazer o Enem, e não deixem de estudar esses temas. A selfie, por exemplo, já caiu em vários outros vestibulares e também concursos. Vale a pena dar uma aprofundada nessa questão.
Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.